Bem-vindo ao BMC Class, eu sou o Felipe Nascimento e vou falar para você sobre o que é investimento. Muita gente está acostumada a relacionar investimentos a ativos financeiros, ações, fundos imobiliários, CDBs de grandes bancos, entre vários outros. E não está errado, porque esses são justamente os veículos que as pessoas utilizam para poder fazer os seus investimentos. Mas eu quero dar um passo atrás para você compreender o conceito de investimentos e aí sim entender como funcionam esses veículos e perceber exatamente a diferença entre um e outro. Na economia, o investimento é uma despesa em bens e serviços que vai ser utilizada futuramente na produção de outros bens e serviços. Então, investir significa abrir mão de consumir alguma coisa agora, no presente, em troca de um aumento da capacidade produtiva que vai possibilitar um maior consumo lá na frente, no futuro. Em outras palavras, e também para simplificar um pouco esse exemplo, investir é abrir mão agora de uma riqueza que você tem disponível para, depois de todo um processo, ter uma riqueza maior ainda lá na frente. Vamos pensar num bem aqui, uma semente de uma árvore, por exemplo. Você cava o buraco, planta, rega e espera que ela dê um fruto no futuro. Você fez um investimento, abriu mão de um bem agora, a semente, e tem a esperança de ter mais desse bem lá no futuro, com os frutos. Esse é o conceito. Agora vamos pensar nos investimentos financeiros. É exatamente a mesma coisa. Se uma pessoa tem 10 mil reais, por exemplo, ela pode fazer o que ela quiser com esse dinheiro, mas ela prefere fazer um investimento financeiro para ter 11 mil reais no futuro. E ao abrir mão desse dinheiro agora, ela tem a esperança de ter os 11 mil reais no futuro. Ela abriu mão agora para ter mais depois. Fez um investimento. Então ela espera um rendimento de 10% sobre o valor inicial naquele determinado período de tempo. E essa esperança que eu falei tanto no caso da árvore quanto no caso do dinheiro é o chamado risco. Todo investimento tem um risco, seja ele maior ou menor, mas todo investimento tem um risco. É o risco da planta não crescer, o risco de pegar fogo na plantação, ou o risco de crédito da instituição financeira, o risco do dinheiro não estar disponível quando você precisar, ou até mesmo o risco de acontecer alguma coisa no meio do caminho e aquele recurso que você abriu mão não ser maior lá na frente. Um risco é uma incerteza. E toda incerteza pode impactar no resultado final do seu investimento. E se isso acontecer, o retorno pode não ser aquele esperado. O retorno, ele é o produto final do investimento, é a diferença daquela riqueza que você abriu mão para aquilo que você realmente recebeu. Vamos pensar nos exemplos aqui que a gente falou. O retorno é a árvore cheia de frutos depois de plantar, regar e esperar a semente crescer. E o retorno são os 11 mil reais que resultaram dos 10 mil reais lá na frente. Acho que já deu para entender, né? Investimento é abrir mão de alguma riqueza hoje, avaliar as incertezas, todo o risco, e ter mais riqueza no futuro, que é o retorno. E onde entram as ações, fundos imobiliários e todos os outros investimentos que a gente sempre ouve falar? Bom, você vai entender direitinho cada um desses investimentos aqui no BMC Class. Mas só para ter uma ideia, só para a gente começar a falar, eles são os veículos que podem te levar ao retorno desejado. E cada um deles tem uma incerteza implícita, ou seja, todos eles têm um risco. Por isso que na hora de investir é muito importante ter a clareza sobre as expectativas de retorno e quais são os riscos de cada investimento. Agora que você já sabe o que é investimento, continue com a gente aqui no BMC Class, que ao longo dessa jornada a gente vai aprofundar e trazer muito mais informações para você saber cada um dos investimentos e tudo o que você precisa saber antes de fazer o seu primeiro investimento. Fique com a gente!